Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. É o que eu falei. Hoje de manhã, lá no Clube TDAH, mandaram uma mensagem falando assim: Yuri, como é que eu lido com frustração? A minha psicóloga disse que eu tô com muita frustração. Aí eu pedi para ele esmiuçar um pouco mais, ele falou: a frustração na finança, a frustração no trabalho. Eu falei: cara, primeira coisa, você tem que fazer um panorama. Às vezes você está frustrado nas suas finanças porque você se assusta com a fatura do cartão. Primeira coisa, cara, você já planilhou aquilo ali? Planilhou mesmo, porque a questão da desorganização é muito presente, mas planilhar assim, gastos fixos, coisa que você não tem como abrir mão, isso. Coisa que você pode abrir mão, isso. O que eu posso fazer para ganhar mais? Aquilo. É juntar. Às vezes, num sábado você faz isso, já reduz em 50% a ansiedade. A nossa frustração vem dessa desorganização e de não saber o que fazer. Então, autoconhecimento é também entender a sua realidade. E aí agir a partir daqueles princípios. Nossa, total. A gente está, inclusive, fazendo um desafio de diário, e eu falo que diário eu faço todo dia. Por quê? Porque o diário é um momento de reflexão. E por que pra gente é importante fazer reflexão? Porque o cérebro hiperativo, que é a condição sine qua non do TDAH, é a hiperatividade cerebral. Este cérebro, ele tem pensamentos a todo momento, um atropelando o outro, certo? Que tem momentos do teu dia que você não sabe nem o que você pensou, porque foram tantos pensamentos encavalando. Você fica cansado. Você só sente o resultado daquilo. Esse cérebro, ele não te dá clareza. Então, um dos princípios que a gente precisa utilizar em toda a ferramenta, toda a técnica que a gente vai usar para tudo na vida da gente, inclusive é um mandamento indistraível que eu falo pro pessoal: clareza é poder. Eu aprendi isso quando eu fiz um curso com um cara que chama T. Harv Eker. Escreveu um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Conhece? Você conhece, Marcos? Eu sei quem ele é. É um canadense, baixinho. É um baixinho, assim. Ele me deu um strike uma vez que eu compartilhei um vídeo dele no YouTube, ele não gosta. Ah, é? Ele é conhecido. Esse livro talvez seja, se não o livro, o segundo ou terceiro livro de finanças, né? Ou de comportamento financeiro mais conhecido do mundo. E eu fiz esse curso com ele, inclusive, há muitos anos atrás, eu acho, sei lá, uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. E ele falou isso, eu nunca mais esqueci. Clareza é poder. E pra gente que é TDAH, essa máxima, mas ela é, assim, de um valor, porque todas as técnicas e as ferramentas que a gente precisa utilizar, elas partem desse princípio. A gente precisa ter clareza. Então, quando você está falando da planilha, lá pro teu mentorando, olha, o que você tem que fazer aqui, você tem que planilhar, você tem que ver pelo menos quais são os teus gastos fixos, porque você se sente sempre inseguro, você se sente sempre tenso, você se frustra com uma expectativa que você tem de algo que não vem, que é isso que é frustração. Você está esperando uma coisa, vem outra, aí vem aquela frustração. Por quê? Porque você não tem clareza. Você não tem clareza mínima. Você sabe quanto é que você gasta por mês? Com certeza. Luz, água, telefone, internet, era isso que você estava falando. Se você não tem essa clareza, quer dizer, assim, isso daí é o pelo menos. Né? Então, assim... E aí veja como a ansiedade toma conta do comportamento. Ele ficou ansioso por não ter clareza, e aí veio a frustração. A frustração, vamos dizer que é o somatório de tudo que aconteceu antes dele se frustrar. Quando você tem a clareza, você já sabe até o que você vai fazer em seguida. Puta, velho, eu tô aqui, gastando 500 de celular. Eu não preciso. Eu uso 2 GB de internet. Eu não preciso um plano de 50 GB. Eu posso descartar isso daqui. Nisso você já economizou 700 da tua folha ali. E aí você começa a traçar um plano para mudar aquilo ali. Veja que você não precisa ter o controle total e organização total de tudo. Você só precisa ter a clareza do próximo passo. É muita bagunça na nossa mente. O TDAH, as informações, os pensamentos inundam mesmo. Você agora assim, gostei dessa dica aí, vou fazer aqui em casa a minha planilha. Na hora que você senta para abrir o Excel, você já tá abrindo o YouTube, cara. Você já tá fugindo com um monte de pensamento. Mas quando você consegue passar o próximo passo, que é ter a clareza, planilhar, imediatamente você já começa a ter ideias para o segundo passo. É assim, cara, é como se fosse assim, você entra num quarto que tem um monte de roupa no chão, um monte de bagunça, não se preocupe em deixar o quarto um brinco, se preocupa em tirar a próxima peça da frente para que você atravesse o quarto, entendeu? É mais ou menos essa metáfora. E assim, a gente tem uma ansiedade
quase que inata e siamesa do TDAH, que é uma ansiedade que faz com que a gente sempre queira ver todos os próximos passos. Então a gente quer saber, tá, eu vou fazer isso, vou fazer o que depois, vou fazer o que depois. Aí de repente você está se atrapalhando, de repente você já está pensando em outra coisa e você não fez nada. Então é importante também a gente entender que não existe uma ferramenta, nenhuma ferramenta, né? Inclusive, nem as ferramentas que a gente usa, por exemplo, na mentoria, eu falo isso para todo mundo, elas são eternas, elas são fixas. Não, né? desculpa, é TDAH. Ele bebe e respira ao mesmo tempo. Eu faço isso direto. Eu faço isso direto. Tô lacrimejando aqui. Eu faço isso direto, tentando buraco errado. Tô atrapalhando o raciocínio do Bruno aqui. Não. O que eu tava falando mesmo? Tô brincando. Essa ansiedade... Exato. Ela... Assim, a gente pensa assim, cara, descobrir a ferramenta que dá certo. E o importante é você ter o rol de ferramentas para você ir intercalando as ferramentas. E o que é importante também as pessoas entenderem? Que não existe sou um bosta, pode, né? Pode. Sou um bosta nas finanças, sou o Roberto Justus. Só esses dois estados, né? 0 ou 1, como se a gente fosse digital. Não é assim. Se você está começando, por exemplo, o exemplo que você deu lá para o seu mentorando, você fez uma planilha. Você está olhando para aquela planilha, você já tem uma clareza maior? Olha só, você já melhorou. Você saiu do 0 e você tem um conhecimento, uma informação que é muito importante para tudo que você vai fazer. Uhum. Então, nossa, mas eu não resolvi ainda todas as minhas finanças. Calma, Beth. Não é assim. Você não vai conseguir, à medida que você for aplicando as técnicas ou aplicando as ferramentas, você vai sair do eu sou pobre de maré desci e agora eu sou o dono da Ambev. Não é assim que a banda toca. Você tem que ir... mas em vez de olhar para o que falta, porque é um padrão de comportamento de muitas pessoas, não só de quem é TDAH, não é uma exclusividade nossa, não é um feature exclusivo do TDAH, mas é algo que com a gente é intenso, que é o quê? Eu sempre, porque como a gente se compara desde que sabe que existe com todas as outras pessoas, porque a gente percebe que existem comportamentos nossos ou habilidades nossas que são diferentes, e a gente faz essa comparação consciente e inconscientemente. Essa comparação acontece. Isso vai acumulando ao longo da vida. Então, existe um padrão nosso de comportamento de olhar sempre para o que falta. O que está faltando? Aí você avança 2 passos, tá, mas está faltando isso ainda. Nossa, mas eu vejo muito isso na mentoria. E qual é o problema disso? O problema disso e aí entra a importância da neurolinguística, que é o significado que você está dando para aquilo que está acontecendo. Porque o evento ele vai ser exatamente o mesmo. Mas você vai se sentir de uma forma diferente em função do significado que você dá para aquilo. Sim. Se eu falo para todo mundo, não tem como você subir uma escada de 100 degraus dando um pulo do primeiro para o 100º. E é o que a gente quer. É o que a gente quer. Que é o centro de recompensa. Eu acho que eu consigo pular esse aqui. O centro de recompensa do TDAH é imediatista. Ele quer a recompensa na hora, imediata. Ele não quer poupança. Ele não quer investimento que você tem que esperar 10 anos. Que 10 anos? Ele não consegue ver semana que vem. 10 anos. dias é demais. Então, assim, o que a gente tem que fazer então, Bruno? Qual que é a solução? A solução é a seguinte. A solução é ter recompensa no micro. Mas para isso, eu preciso olhar para o meu avanço. Eu preciso chegar e falar assim, olha, eu fiz isso aqui. Eu vou olhar para isso aqui e vou comemorar isso aqui. Teve um desafio uma vez que eu fiz com os mentorandos, que o desafio é completamente contraintuitivo. Se o Joel J visse esse meu desafio, ele me colocava uma cruz na minha testa. O desafio era o seguinte. O cara tinha que comemorar pelo menos 5 feitos do dia dele que fossem pequenos. Eu não quero, eu conquistei o mundo, eu comprei... Não, eu quero o seguinte, você lavou um garfo, eu quero que você comemore que você lavou o garfo. Você tem dificuldade de lavar a louça, porque a louça é muito chata, você não gosta. Então você vai lavar um garfo, você vai comemorar o garfo que você lavou. Nossa, Bruno, mas eu vou me sentir patético comemorando o garfo. Perfeito. É exatamente por isso que você tem que comemorar.
Porque você tem a dificuldade de enxergar os pequenos feitos. É por isso que você se sente patético. Por isso que vem a voz que chega pra você e fala assim: nossa, você tá comemorando que você lavou um garfo? Nossa, que preguiçoso você. Nossa, que são essas vozes. E uma vozinha que só te atrapalha. Que só te atrapalha. Verdade. Então, e te assim, trava às vezes. Eu sempre digo isso para as pessoas: a gente precisa exercitar essas coisas. Então, essa é uma prática que a gente precisa exercitar. Não é porque eu sei que isso acontece que eu vou mudar de uma hora para outra porque eu tenho conhecimento disso e que o meu comportamento vai mudar magicamente. Não é assim. Por exemplo, você vai para academia, você sabe o exercício que tem que fazer? Sabe. Você vai lá e você faz o exercício. Você faz o exercício certinho. Pronto, você vira o Arnold Schwarzenegger? Não! Você tem que ir lá todo dia, você tem que ir aumentando o peso, você tem que fazer... É só assim que o músculo ele vai crescer. Eu falo isso da meditação, eu falo para as pessoas. Fazer meditação é um exercício para a nossa atenção. A nossa atenção, como diz o pessoal em Minas Gerais, varia. Então, a gente precisa exercitar a nossa atenção. A meditação é um exercício para a tua atenção. Só. E você pode fazer em 5 minutos. Pode fazer em 5. Sim. Pode fazer, assim, atenção plena. Em qualquer lugar. Você pode fazer de qualquer... É um exercício para a tua atenção que você vai fazer. É simples. E é que nem academia. Se você passa um tempo sem ir, o que acontece com o músculo? Ele vai ver porque os pensamentos continuam acontecendo, a vida continua acontecendo. Então você precisa fazer sempre. Então é algo que precisa acontecer com uma frequência regular. Então é muito importante que a gente tenha esta capacidade, e aí a gente precisa exercitar, e aí que entra a técnica. Porque no fundo, o que é a técnica? Eu forçar eu fazer alguma coisa que normalmente eu não faço, mas que eu preciso aprender a fazer. Eu tenho que mudar o meu comportamento. As pessoas acham que quando elas aprendem uma técnica, acabou. Agora elas têm que ter o resultado porque elas entenderam a técnica, porque elas aprenderam a técnica. Sabe de nada, inocente. Ô, Chuchu, não é assim.